Boa noite, todos e todas. Estão chegando aqui para acompanhar mais uma edição da nossa websérie Itapanhaú. Esse que é o sexto encontro da nossa websérie. Hoje, um encontro muito especial aqui com amigos de luta. Gostaria de dar uma boa noite ao Fabrício, ao Cadu, ao Geraldo. Boa noite para vocês. Boa noite, Rafa. Boa noite. Boa noite, boa noite. O tema desse encontro, né? Os reflexos da boiada de Salles na transposição do Rio Itapanhaú. Então, a gente vai trazer alguns assuntos que estão completamente envolvidos aqui na nossa luta da transposição, com esse tema mais amplo, na questão do meio ambiente do nosso país. E aí a gente vai ter um formato hoje um pouco diferente. Então, a gente vai ter um momento de fala, cada um vai expor a sua fala, a qual eu darei início. E aí, depois que cada um colocar a sua fala, a gente vai ter um tempo para dar conta das perguntas, da interação que vai acontecendo aí nos comentários. E aí a gente vai encaminhar as perguntas, se for direcionada para alguém ou se for aberta para quem quiser e conseguir responder. Tá certo? Bom, o pessoal está chegando, estamos chegando aí para mais essa live. Então, primeiramente, dentro desse tema que a gente está propondo hoje, né, eu poderia listar aqui uma lista infinita e gigantesca de coisas que aconteceram, né, esses 2 anos para cá, principalmente na questão do meio ambiente para o nosso país, né? E esse é um vasto material que está disponível na internet, principalmente no que diz respeito ao nosso ministro Ricardo Salles, né? Então, hoje, qualquer pessoa tem acesso a isso, e eu poderia listar aqui uma infinidade de coisas que aconteceram. Porém, eu acho que o que a gente tem que lembrar é que a transposição do Rio Itapanhaú, o início de todo esse projeto, se deu quando o Salles, então secretário do Meio Ambiente daqui do estado de São Paulo, né? Então, isso é algo que a gente sempre tem que comentar para a gente relembrar, né, quem está por trás dessa ideia, né, desse projeto de transposição que a gente tanto vem falando aqui, né? E não por acaso o processo que se dá no campo jurídico, né, da transposição do Itapanhaú, ele tomou um ritmo muito acelerado, né, nesses últimos tempos. Então, fazendo um recorte, um contexto histórico, de janeiro para cá, esse processo ele tomou um ritmo muito acelerado, né? Então, em janeiro, a gente teve o anúncio, né, a publicação da licença de instalação faseada, e desde lá para cá, o grupo do movimento Itapanhaú, esse grupo técnico que dá conta desses trabalhos, vem acompanhando atenciosamente, com muito cuidado, todo esse movimento que está acontecendo, né? Então, logo após o anúncio dessa LI, licença de instalação fase 1, a gente começou a ler uma série de documentos, né? É um volume muito grande de documentos, né? Você pega um documento desse de até 1000 páginas, né? E são vários volumes. Então a gente se dividiu em grupo, começamos a estudar esses materiais para fazer uma avaliação mais aprofundada, mais técnica e científica do que estava sendo apresentado ali. Assim como a gente fez anteriormente com o estudo de impacto ambiental e tudo mais. E aí, nesse processo que estava se dando, chegou o processo até as mãos do IBAMA. Por conta da lei da Mata Atlântica e pelo fato que vai haver desmatamento na área
pretendida para fazer a obra, então, pela lei federal, o órgão federal tem que se pronunciar e tem que estar a par do que está acontecendo e liberar as licenças para que possa acontecer essa intervenção. Então, a gente deu conta disso, montamos uma equipe de pesquisadores, nos debruçamos sobre esse trabalho e começamos a estudar todos os materiais apresentados pela Sabesp para o IBAMA e para a CETESB, né? E esse material, a gente achou diversos erros, diversos elementos que não estão completos, tem muita inconsistência no estudo, e isso foi demonstrado num trabalho que a gente construiu com essa equipe, né, e enviamos para o IBAMA. Então, a gente avaliou todos os grupos animais que foram estudados, os grupos que faltaram, tanto para a fauna terrestre quanto para a fauna aquática. Todos os estudos apresentados, existem inconsistências, né? Como a gente vem apresentando aqui nas lives, com os especialistas das áreas, né? Falta muitos estudos. Então, a gente fez essa produção desse documento, encaminhamos ao IBAMA, né? E logo após o encaminhamento desse documento, a gente deixou esse documento público através das nossas redes sociais, fizemos uma publicação. Então, isso é um documento público, está de livre acesso para todos. Basta entrar nas nossas redes sociais aqui pelo Facebook, no Instagram, que tem esse documento. E, assim, para nossa grande surpresa e espanto, a gente não recebeu um retorno do IBAMA, né? Dentro dos meios legais e até éticos, né? A gente não recebeu nenhum retorno, e isso foi bem frustrante, porque a gente se empenhou, né? Como profissionais da área, o mínimo que a gente espera é que as instituições acolham o nosso material como algo que vem a somar, né, que vem ajudar nessa busca pela proteção, né, de todo esse patrimônio natural que a gente tanto ama e tanto luta em defesa. E, infelizmente, isso não aconteceu. Então, durante a semana, né, muitos de vocês devem estar acompanhando as publicações que o movimento vem fazendo, tocando nesse assunto, né, da pressão que vem ocorrendo para que seja liberado feitas essas licenças, para que a obra saia assim rapidamente. Então, na nossa leitura e na minha também individual, a gente acredita que isso são reflexos de tudo isso que está acontecendo, né, no país, na questão ambiental, né? Então, como eu disse lá no início, o Salles, né, é um dos grandes aí padrinhos dessa obra, e tudo que está acontecendo, né, de lá para cá, 2 anos para cá, tem mostrado qual que é o comprometimento dessa galera com o meio ambiente, e que as intenções que eles têm e projetos não vão ficar parados, né? Então, o que a gente está vendo é isso, né? Um ritmo muito acelerado. As instituições que deveriam estar desempenhando um papel pela preservação, com critério, infelizmente não está conseguindo fazer o seu trabalho, né? Então a gente vê que isso é um reflexo também de tudo que está acontecendo com essas instituições IBAMA, ICMBio, né? E a gente vem se empenhando e se esforçando em acompanhar esse processo da melhor maneira possível para que a gente consiga, através desse diálogo que a gente vem desde o início se esforçando para fazer, através dessas lives, dos nossos trabalhos nos bastidores também, para acompanhar esse processo que a gente vem tentando fazer de forma muito dedicada e atenciosa para dar conta, né, de tudo isso que está acontecendo de forma muito rápida
e com muita influência política. Então, assim, eu encerro essa minha primeira fala por aqui, passo a bola para o meu amigo aqui, Fabrício, que vai fazer uma fala, e aí, ao final, se tiver alguma fala, alguma pergunta direcionada a essa minha fala, eu respondo nesse momento das perguntas, então. Com você, Fabrício. Obrigado, Rafa. Boa noite a todos. Na continuidade do que o Rafa colocou, a questão são esse excesso de normativa que está dentro do processo de licenciamento ambiental do Itapanhaú. Ele vem de 2015. Na época, eu fazia parte do Comitê de Bacias da Baixada Santista, que é o comitê que cuida das águas dos municípios da Baixada Santista. O Itapanhaú está no limite norte do comitê, que é no município de Bertioga. Mas tem outros municípios, Santos, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, tudo isso é a grande bacia dentro do Comitê da Baixada. Eu fiquei no comitê durante 8 anos, 10 anos, eu até perdi as contas. E a qualquer momento a gente volta para lá. Mas, na verdade, a gente sai do comitê, mas o comitê não sai da gente, né? Porque a gente está atuando no comitê, não sendo hoje membro titular. Talvez até mais. O que está acontecendo? Então, já são 5 anos. 5 anos de processo. Se a gente for somar em quilos de papel, isso deve dar, sei lá deve dar uns 5 sacos de arroz de papel. É muita coisa que tem de peso, mas de papel tem muito mais do que esse volume. A lógica do licenciamento é a lógica de produção de biomassa de papel. Porque o processo que a gente tenta acompanhar no procedimento administrativo tem que dar conta de responder. Essa é a jogada do licenciamento ambiental. Por isso que as organizações, os movimentos, ficam com a língua de fora, não aguenta. Enquanto as consultorias têm um monte de gente para produzir, a gente tem que responder no processo. Então, é um jogo meio desleal. Isso explica porque muitas vezes vão para a justiça. Aí entra com o processo judicial, aí é uma outra briga, aí é o volume de papel na justiça, que não tem nada a ver com licenciamento. Tem a ver com questionamentos de ordem legal. Independente disso, vários empreendimentos têm processos judicializados e eles avançam. E mesmo assim, e às vezes eles dão em água, né? Alguns empreendimentos que viram os tais elefantes brancos que a gente conhece. O que são isso? Empreendimentos que gastaram dinheiro, às vezes dinheiro público, e param. Por quê? Porque a coisa se inviabilizou, seja pela matéria ambiental, seja pela própria lógica do procedimento. Quer dizer, o que a Sabesp quer? Ela quer pegar água limpinha, água que ia descer pela vertente litorânea, pelos contrafortes da Serra do Mar, para entrar, banhar os rios, os manguezais aqui da Baixada, e jogar água limpinha para São Paulo. É um negócio da China. Não tem negócio melhor do que esse. Você pega uma água limpa e joga lá. A lógica dela é vender água. Então, ela ganha mais dinheiro quanto mais água ela vende. Há grupos de pesquisa questionando essa lógica dentro da Sabesp, dentro da Arcesp, que regula, sobre isso, porque é um absurdo. Então, assim, é que nem o médico, que quanto mais remédio ele dá, mais ele ganha, porque ele mantém o paciente. Quer dizer, isso aí o próprio Michael Moore, naquele filme Sickle, que é uma corruptela do termo em inglês de sick, de doença, ele explica isso. É um absurdo. Então, a gente está nessa lógica. Então, o Movimento Salve Itapanhaú, ele tenta quebrar essa lógica. Só que quebrar essa lógica só filosoficamente não adianta, porque para os engenheiros, para a CETESB, para o processo legal de licenciamento, vamos dizer assim, não adianta a gente ser um bando de filósofos sem brigar também no procedimento administrativo. Então, nós somos esses filósofos, mas a gente luta dentro do processo também com uma rede de colaboradores. Qual a situação que está hoje desse movimento? O ano passado, no apagar das luzes do ano, saiu a tal licença de instalação. É uma espécie de licença de morte, porque
tem a licença prévia, aí vem uma série de condicionantes, aí vem a licença de instalação. A Sabesp não teve energia para ter licença de instalação completa, ela conseguiu convencer a CETESB de fasear, repartir, picotar. Não há procedimento administrativo na CETESB que permita isso. É algo questionável do ponto de vista jurídico com a CETESB. Claro que isso é uma obra gigantesca, você imagina uma obra Rio Santos. Não, vamos mais. BR-101. Catarina fala Briói, né? Que é BR-IOI, Briói. Você pega uma BR-101 que é gigantesca. Faz algum sentido você licenciar ela em fases? Porque é uma obra muito grande, você licencia ela em pedaços, porque vai atravessar a Mata Atlântica, vai atravessar não sei o quê. É uma obra que... Bom, tem alguma lógica nisso, ela é quase que defensável isso, porque você não consegue... Tem licenciamentos ambientais em diferentes estados, tem instância administrativa que, do ponto de vista do direito ambiental, você consegue defender. Aqui não. Aqui é uma obra aqui em Biritiba-Mirim, que é em cima de Betioga, Salesópolis, essas cabeceiras, e aqui, ou seja, dentro do estado, é um rio estadual. É uma obra só. Atravessa vários ecossistemas, de vários tipos de Mata Atlântica, sim. Mata de altitude, matas... O pessoal que conhece bastante de Mata Atlântica, a minha parada é quando a mata começa a ter sal, né? A minha formação é na área de oceanos. Aí, depois vai para as restingas baixas e entra nos manguezais, e vai para o mar. Quer dizer, não tinha que ter faseado. Então, a gente ainda não questionou abertamente na CETESB o faseamento. Mas ela já sabe que a gente questionou isso no CONSEMA, a gente já tem falado isso há um tempo. Mas, legalmente, a gente ainda não colocou no procedimento, por falta de energia. Então, se algum dos ouvintes tiverem vontade de colaborar com isso, por favor, estamos precisando, não é exatamente de conhecimento, estamos precisando de gente para botar a mão na massa e criar procedimento, porque o processo a gente tem acesso ao material. Bom, e aí o que acontece? Aí essa ideia do Ricardo Salles aí, que estava na época aqui na CETESB, cara, esse cara é odiado aqui na CETESB, aqui dentro da Fundação Florestal, por gente amiga nossa que está na máquina, mas que naturalmente não vai falar. O mundo é pequeno, a gente conhece gestores públicos, a gente é amigo de servidores. Tanto é que esses processos vazam. Vazam por quê? Porque tem gente de bem na esfera pública trabalhando. As pessoas conhecem profundamente as coisas. São bons técnicos, não tem essa. Às vezes eles perdem poder, que é o que acontece. Então, o que aconteceu? A gente tem informação sobre baciada, atravessamento de procedimentos que o Salles veio fazendo, mas antes dele já vinha uma máquina comendo solta no governo Alckmin. Ele é só mais uma das desgraças que aparece. O que acontece é que a Fundação Florestal deu um parecer super forte, super robusto, derrubaram gente da Fundação Florestal através de uma matéria que saiu assinada pela Giovana Girardi no Estadão. Isso foi lá em 2000 e bola, 2016, 17. O Geraldo depois fala, é por aí essas datas. Mudaram os campos da Fundação Florestal porque tem gente que incomoda. É assim que eles fazem. Judicialmente, o Ministério Público já comprou a briga. Está judicializado. Gente, os caras vão indo em frente com tudo travando, com tudo atropelando, e eles vão indo. Jogando de baseada, passando a boiada. Essa é a lógica. A gente questiona, os caras passam. O que aconteceu? A instrução normativa da Mata Atlântica, permita-me ser um pouco técnico aqui, porque aí é um pouco formação também. O Rafa pediu para a gente dar uma colaborada nesse sentido. Existe a instrução normativa do IBAMA, que foi mudada no meio do caminho. Tinha uma de 2014, hoje tem uma de 2016. O que aconteceu nessa mudança da instrução normativa? Tem um questionamento com relação à área de compensação e anuência do IBAMA, que pode ser revista em compensação. Tem uma confusão, tem uma insegurança jurídica aí.
Tem uma insegurança jurídica nessa instrução normativa. Eu coloquei para a rede na Mata Atlântica de São Paulo, a RMA, formalmente, até hoje não me responderam. Então, se tem alguém da RMA aí ouvindo, a gente tem centenas de pessoas, por favor, entre em contato com o Movimento Salve Itapanhaú e nos atenda, porque a gente está perguntando quem tem base jurídica para defender a inconsistência da instrução normativa que regula a anuência para desmatamento em Mata Atlântica. Ninguém me responde. Ninguém nos responde, não é? A mata não é minha, é nossa. Quer dizer, tem essa inconsistência. O IBAMA deu anuência agora, acabou, dia 22 de maio, durante a pandemia. A gente acompanhou o processo. Antes disso, no dia 19 de maio, o Movimento Salve Itapanhaú peticionou um documento enorme com vários pedidos. O IBAMA não nos atendeu, emitiu uma anuência à revelia nossa, só que com base na Lei de Acesso à Informação, a gente tem poder, a gente tem que ser ouvido. É uma espécie de uma promotoria popular. Os caras têm que ouvir. E por que tem que ouvir a gente? Porque a gente é a única instituição em rede que está questionando o processo. Instituição em rede. Não tem mais ninguém questionando. Bom, para vocês verem o absurdo que é, a Prefeitura de Bertioga, que não é uma instituição, até é a gestão pública, ela é contra a obra no âmbito do processo judicial. Ela é contra a obra. E o Comitê de Bacias, onde ela está lá, não atende ela, porque deu pareceres e não nos atende. A gente questionou muita coisa. O fato é o seguinte, a Lei de Acesso à Informação tem que fazer valer. Ela tem recebido os efeitos concretos. A gente tem recebido muito documento por conta dela, mas nesse papel, nesse momento, não estão nos atendendo. Então, a gente agora, recentemente, a gente fez um pedido para o senhor David Souza, que é o presidente do IBAMA de São Paulo, superintendente do IBAMA São Paulo, e para o Domênico Tremaroli, que é da CETES, da área de avaliação de impacto ambiental, sobre este aspecto. A gente está peticionando, não é pela nossa vaidade, a gente está peticionando em cima do processo. O monitoramento que está sendo colocado de vigiar as águas, de tentar acompanhar as águas, já que vão tirar a água, para ver o que acontece a jusante, né? Ou seja, da água para baixo, que vai afetar os ecossistemas, esse monitoramento a gente está pedindo os dados para o DAEE e para o Comitê de Bacias, que exigiu isso da Sabesp. Faz 1 mês e 30 dias, 1 mês e 15 dias, ou mais, né, Rafa? Acho que faz 2 meses já. Não nos forneceram essa informação. Sabe por quê? Ela não está disponibilizada. Gente, é grave, é gravíssimo. Se tem advogado aí ouvindo, está a fim de trabalhar, monta uma ação popular que a gente tem a inicial toda aqui. É só colocar no juridiquês, que isso aí a gente não faz. Foi recomendado para a gente ação popular, para uma liminar, para reavaliar o processo e minimamente nos atender, porque o nosso atendimento, atender a gente, é atender a questão pública, porque a gente pegou os documentos do processo. Então, assim, é muito grave, esse material, essa água desse rio não salva a seca em São Paulo, não salva a crise hídrica em São Paulo. O que salva a crise hídrica é um trabalho de governança, que tem muita gente lá trabalhando nos coletivos de água em São Paulo, com recarga de água, com processos econômicos de incentivo de reuso, com captação de água de chuva na cidade de São Paulo, diminuição de vazamento. Quando que isso vai parar? Então, a gente não vai deixar tirar água de Itapanhaú. Não adianta, os caras vão, uma hora eles vão se cansar. Estamos entrando com vários instrumentos, questionando, no âmbito judicial, procedimento administrativo, no campo cultural, do direito difuso coletivo. Então é isso, eu agradeço aí a fala, a gente vai ficar até o final, esse procedimento ele não tem natureza lógica, a gente vai ter que parar isso aí, a gente vai ter que parar para os caras reavaliarem e daqui a um tempo falarem assim, foi o tempo, se tirava água limpa de áreas hipernaturais, hoje a gente coordena com as águas que tem. É que nem esgoto no mar. Os caras até hoje jogam esgoto no mar através de emissário. São 13 em São Paulo. Daqui uns 15 anos, não vai ter um emissário mandando, se Deus quiser. Aí a gente vai falar, pô, finalmente, né? Mas teve alguém para lutar. Então a gente não vai permitir, tem vários fundamentos.
o Ministério Público está em cima, a Defensoria Pública está em cima, o MPF está ligado, tem ação popular, olha, vai ser difícil para esses camaradas. Tem mudança de governo, claro que tem de prefeitura agora, mas mais para frente tem do Estado. E é isso, agradeço aí a colaboração, obrigado, Rafa, pela produção do evento, a gente fica aí disponível, eu ia falar 5 minutos, eu devo ter falado 15, desculpe. Sem problemas, meu amigo, obrigado aí, grato por compartilhar sua fala conosco. Só dando conta aqui da interação aqui nos comentários, Mari Polacchini, boa noite a todos. O Rogério Venâncio dando boa noite. A Jaqueline Figueroa também dando boa noite. Léo Gouveia dando um salve. Força na luta, hashtag salve Rio Itapanhaú. Roberto Ferreira falando bora nessa luta. O Mar Franz falando um salve, falando que ele, Cris e Mauro online. Marcos Santos também, dando boa noite. A Vilma falando, desesperador o descaso das autoridades. Pois é, Vilma. É isso aí. Então agora, passar a fala para o Geraldo. E em breve a gente dá conta aqui dos comentários aqui. Boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui participando dessa live. E, assim, eu quero já começar meio que complementando uma fala do Fabrício, e eu acho que um dos grandes baratos do nosso movimento é a diversidade de entendimentos, pensamentos, abordagens, né? Então, assim, nós nos complementamos. E eu acho que mais do que nunca nós precisamos filosofar, porque nós estamos diante de um momento extremamente grave em que não só a boiada está passando, mas a boiada está roubando o futuro, gerações imediatamente à frente aí. Quando a gente fala em lutar pela água, a gente não está só brigando contra a transposição, nós estamos falando de um futuro que não está muito distante. Estamos falando de evitar um precedente em um município que tem 3 grandes bacias, e estamos falando de um conceito que não é muito simpático aos que acreditam na sustentabilidade pelo viés desenvolvimentista, que é sustentabilidade de fato. Ou seja, conceitualmente, partir da ideia de sucessão de gerações e da nossa incapacidade de prever o futuro. E se nós temos capacidade de prever o futuro, o mínimo que nós temos a fazer é prover escolhas para as gerações que vêm aí. Esse é um dos motivos de eu estar nessa luta, né? Nós não estamos falando pura e simplesmente de metros cúbicos de água que estão sendo retirados. O que está sendo retirado são as escolhas dos futuros donos de Bertioga, dos futuros tomadores de decisão de Bertioga, e aqui eu acho que é fundamental a gente fazer uma avaliação do panorama geral, no sentido de que ninguém sabe, diante dessa crise, se efetivamente Bertioga vai crescer o que aquele pessoal de sempre que está aí para vender cimento quer que cresça. Tá? Quando o Mauro Orlandini aprovou esse processo de transposição, a cidade estava em febre com a ideia de que nós vamos ter obra até no banheiro da casa da avó. Em todo canto que você ia tinha placa de obra na cidade. A cidade ia crescer assustadoramente, deu mais uma enxada, logicamente, uma chuva de tapumes, títulos eleitorais, matas derrubadas, e enfim, a gente já conhece o procedimento, mas hoje, 2020, a lógica que nós temos para o futuro, ela mais do que imprevisível, ela diz, vamos pensar nas escolhas dessas pessoas, porque nós talvez não tenhamos o mesmo toque de desenvolvimento que nos trouxe até aqui. Percebe? Daí que, quando nós começamos a questionar o valor dessa água, nós também caímos no campo da valoração, não só cultural, não só turística, não só paisagística e ambiental, mas também no sentido dos serviços que esses ecossistemas podem, né, significar para a cidade. Isso pode ser uma fonte de riqueza para a cidade, né? Talvez como alternativa a essa estupidez feudal das casas de segundas residências.
que é empilhar a laje a troco de ninguém morar, devastando Restinga. A gente já está cansado de saber desse filme, né? Mas efetivamente dizendo o quê? O jovem de Bertioga não tem escolhas a não ser mexer cimento, pintar parede, limpar piscina ou ir embora da cidade. Então, quando nós falamos em, olha, nós somos o Movimento Popular Salvo Itapanhaú, não é só segurar a transposição. Também essa é a ideia do tombamento. A gente precisa trabalhar isso conceitualmente com a cidade, no sentido de entendermos qual é essa riqueza, para quem ela vai servir efetivamente, não é para nós, e nós precisamos começar a trabalhar diretamente com os tomadores de decisões para que eles entendam que eles não podem tirar o futuro da boca dos filhos deles. O que esses cidadãos não entendem é que é dos filhos deles que eles estão roubando. E isso está dizendo aqui um cara que é velha guarda, mas que está de olho na juventude, que sabe que a grande massa de apoiadores do movimento Itapanhão é de jovens, e que todos esses processos climáticos que vêm aí, os extremos e tudo mais, vão impactar diretamente essas gerações. Se eu tenho um grupo de ativistas enorme ligado ao movimento, que é de jovens que vão sofrer com isso, como que eu posso falar num desenvolvimento dentro daquele modelo do passado com essa galera? Eu não posso. Percebe? Cai no vazio. E é essa cultura que a gente precisa desconstruir. Porque Bertioga ainda está presa ao século XX de uma maneira irremediável. Se houvesse um pingo de noção de ecologia na cabeça desses prefeitos anteriores, desse em especial que aprovou, que liberou a transposição, não teria passado. Está aí hoje, eu acho que é um avanço, por todas as diferenças que a gente possa ter com o partido aí do prefeito, né? É um avanço a prefeitura estar participando da ACP, do Ministério Público, contra essa obra. E indo embora este prefeito, a ação continua correndo. Nós faremos essa ação seguir, independente de quem ganhar essas eleições. Aliás, deixa eu aproveitar essa brecha aqui. A gente, enquanto movimento, a gente tem dito com muita frequência, e esse parênteses é importante da gente fazer, que nós somos um movimento suprapartidário, tá? E é lógico, chegou a época em que todo mundo é ambientalista, todo mundo é contra a transposição, todo mundo ama os ambientalistas, né? E começam a surgir bobagens do gênero: o movimento tem uma candidatura coletiva em curso. Ou o Geraldo é candidato, o Ícaro é candidato, o Cadu é candidato, né? Não, outro dia soltaram uma, não, o Cadu está apoiando este candidato. Gente, nós, por premissa, não apoiamos candidato nem partido algum, porque nós trabalhamos com todas as pessoas da cidade. Tá? Me desculpem parar para falar nisso, mas assim, eu estava bastante incomodado com essa história, né? E as pessoas precisam entender de uma vez por todas que democracia, individualmente, a gente exerce. Eu posso chegar lá perto das eleições e dizer: meu candidato, minha candidata é essa, é esse, ponto, eu, pessoa. Agora, eu, enquanto liderança de um movimento, eu não teria condições de dizer isso, a não ser que eu quisesse trair o movimento. É dar tiro no próprio pé. Será que as pessoas não entendem isso? Então, eu quero, inclusive, deixar aqui, né, colocado, porque muitas vezes as pessoas questionam: não, o movimento Itapanhão é de esquerda. Gente, nós não somos de esquerda ou de direita no sentido dessa luta. Nós lutamos com quem nos apoiou. Nós abrimos o movimento aceitando toda e qualquer forma de apoio, e quem nos apoiou foi PT, PSOL, uma parte pessoal do PV. Não veio porque não quis. E mais uma vez eu digo, da mesma forma que o Fabrício aqui se colocou com relação ao advogado, gente que quer abrir ação e tal, eu estou dizendo: vocês querem fazer campanha com o Itapanhaú? Vamos conversar. Qual é o apoio que vocês podem trazer para o movimento? Não como dividendo político eleitoreiro para vocês, porque depois das eleições, os manés aqui vão continuar lutando. É isso que vocês não conseguem entender, né? Então, assim, o meu apelo inicial nessa fala, ele é muito focado na juventude. Esse ano, muitos jovens que já fazem parte dessa realidade climática vão votar pela primeira vez.
E essa onda ambientalista que parece querer crescer na cidade, ela precisa ser pensada com critério. Então, os senhores, principalmente o pessoal mais antigo, no sentido conceitual, entendem que não dá mais para negar o processo climático para esses jovens. Não dá mais para negar que os processos climáticos podem impactar, depois eu quero voltar a falar nisso, podem impactar severamente os ecossistemas ao longo aqui do Itapanhaú, né? Nós já estamos sob extremos. É só dar uma passeadinha na enseada, ver o estado do Jundu. É só dar uma olhada nas ressacas, no fluxo e nas séries de ressacas que nós estamos tendo. Nós nunca tivemos isso. Os pescadores das cidades estão apavorados. Eles não conseguem prever maré. Eles não conseguem prever o que vão pescar. Eles estão preocupados em empilhar laje para ninguém. Pensem nas pessoas que moram na cidade e que não têm trabalho, né? Então é isso, gente. Eu vou parar minha fala por aqui, depois a gente retoma. O Cadu está tomando um fôlego aí para falar também, né? Então, por hora, super agradeço e vou deixar meu boa noite genérico aqui para todos, que eu estou vendo que tem bastante gente presente. Valeu. Grato, Geraldo, pela fala. É muito bom sempre escutar você. E, assim, dando conta de mais alguns comentários aqui no chat, a Mari Polacchini está falando, é isso aí, Gandini, se barramos uma termoelétrica em Peruíbe, juntos impediremos esse crime contra o rio Itapanhaú. Tamo junto. Viviara dando também um salve, a Rô, a Vilma parabenizando a fala do Fabrício, Renan Parmigiani falando viva o Itapanhaú, viva o Itapanhaú, Renan, Sebastião falando boa noite para a galera, Andréa Cristina Costa, no Rio Itapanhaú é vida, lutaremos por ele até o fim, com certeza, Andréa. O Mário deixou aqui também uma contribuição falando o jovem de Bertioga não tem outra opção a não ser virar cimento, limpar piscina e jardim. Essa realidade narrada pelo Geraldo é especialmente visível aqui na Vila da Mata. Bom, a gente tem algumas outras contribuições aqui que eu posso ler na sequência da fala do Cadu, e tem também algumas perguntas que a gente já pode colocar após a tua fala. Cadu, com você. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que estão assistindo, participando, comentando, perguntando, participem, perguntem, né? É muito importante essa interação com vocês, né? Bom, depois dessas três feras falar, sobra pouco para mim, mas eu gostaria de pensar um pouquinho da fala de cada um de vocês. O Fabrício, ele trouxe a questão da CETESB, né? E que me lembrou que em 2018, nós tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, né? Esteve presente nessa audiência pública um diretor da Sabesp, esteve presente o proprietário da empresa que fez o licenciamento, né? Esse parco licenciamento, pobre, para não dizer porco licenciamento da obra de transposição do Itapanhaú, né? E esteve presente uma diretora da CETESB também, que atuou nessa audiência pública como advogada de defesa da Sabesp, né? O que é absurdo. Ou seja, a CETESB é aquela que vai autorizar a obra. Ela não tem que sair em defesa da obra. Doutora Ana Pazini. Ana Pazini, ótimo. Eu não lembrava o nome dela, Fabrício. Bom, isso, por si só, deixa muito claro que a CETESB, infelizmente, é um órgão subserviente aos interesses da Sabesp e de outras instituições. Portanto, não cumpre com seu papel, né, de exigir aquilo que é adequado, um licenciamento adequado. As webséries que o Rafa tem apresentado, que ele tem trazido técnicos, pessoas com conhecimento aprofundado, né,
sobre a temática, e alguns, inclusive, sobre processos de licenciamento, têm deixado claro que esse licenciamento é uma atrocidade, né? Não é nem uma tragédia anunciada, é uma atrocidade. A gente está claro o que vai acontecer, né? Está claro o que vai acontecer, né? No entanto, por interesses meramente econômicos, a obra continua sendo tocada, ou seja, a licença de iniciação foi dada, né? E aparentemente eles já começaram a mexer no lugar, inclusive a desmatar, né? Causando impactos que vão prejudicar, que vão influenciar a qualidade de vida das gerações futuras, né? E o que o Geraldo colocou é muito importante, porque a nossa luta, gente, não é uma luta individual, nós não lutamos por nós lutamos pelas gerações futuras, nós não temos o direito de destruirmos mais, não temos o direito de impactarmos mais a qualidade de vida dessas crianças e desses jovens, né? E a Sabesp, mais uma vez, esses dias, inclusive, eu publiquei um dos posts do nosso movimento no Guarujá Notícias, e uma pessoa eu sou a favor porque as pessoas não podem ficar sem água, né? A gente já falou isso, talvez algumas dezenas, se não uma centena de vezes, pelo menos, que o problema da transposição, ou seja, a obra da transposição, ela não tem por objetivo matar a sede de ninguém, né? A Sabesp consegue matar a sede, consegue resolver o problema da crise hídrica com uma boa gestão, simplesmente isso, né? No entanto, o que eles buscam é o lucro. Eles vão estocar água na área que mais consome. Eles têm ações na Bolsa de Nova York, eles têm ações na Bovespa. Ora, se uma empresa estoca a matéria-prima que ela vende na área que mais consome, e quem mais consome nessa área não são os consumidores de residência, não somos nós. Quem mais consome são as indústrias. A Sabesp mantém ainda os chamados contratos de demanda firme. Quanto mais a indústria gasta, menor é o valor do metro cúbico de água. Isso é um absurdo. Nós estamos falando de um bem, né, da humanidade, de um direito humano de todos nós, que é a água. Não é mercadoria. Não é algo a ser comercializado. No entanto, a Sabesp trata a água como mercadoria, ou seja, o único objetivo dela é obter lucro, né? Não cumpre nem com seu papel social e com a sua responsabilidade de instalar as redes de esgoto na própria cidade que a gente vive, né? Então, o negócio deles é vender a água. Na verdade, o negócio deles é valorizar a ação na Bolsa, né? E aí não importa o que eles tenham que fazer para isso, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, mais uma vez, falar que não é uma questão de solidariedade, né? A solidariedade a gente tem de ter com as gerações futuras, né? É isso que a gente precisa pensar, é nessas gerações, porque essa obra ela vai impactar diversos ecossistemas, né, importantíssimos e que vão implicar na qualidade de vida, não só nossa, de moradores aqui de Bertioga, mas de moradores da Baixada Santista de modo geral, né? Porque quando a gente mexe num lugar, as consequências acabam afetando outros também, né? Então, eu acho isso muito importante a gente sempre colocar essa questão, né? No entanto, hoje a gente vive um problema seríssimo, né? É que nós temos, na verdade, uma pessoa que está hoje no Ministério do Meio Ambiente e que é condenado por fraude em plano de manejo, né? Ou seja, nós temos alguém que cometeu um crime ambiental no Ministério do Meio Ambiente. É claro que a política do Salles, né, do boiadeiro, né, é de desconstruir, né, todo o sistema de fiscalização e para que a tal da boiada possa passar. A gente, eu lembro que nós estivemos, inclusive o Ícaro falou numa reunião do Consema, Fabrício, você estava junto com a gente, você, Geraldo, Ícaro,
E, se eu não me engano, o Ricardo Salles era o presidente do Consema, à época, não era isso? Né? E que discursou defendendo a CETESB porque foram feitos também ataques exatamente a essa postura subserviente da CETESB, não só para a Sabesp, mas para outras instituições. Né? Então, mais uma vez, nós temos um criminoso como ministro do meio ambiente. Consequentemente, o IBAMA, assim como o CMBio, passam por um processo de desmonte. E todo esse material que o movimento protocolou, que enviou para o IBAMA, que é um material riquíssimo, né, embasado inclusive com esses técnicos, que foi uma equipe, um trabalho que o Rafa, que o Fabrício fizeram, aí ao longo do tempo, isso vem sendo feito há pelo menos há pouco mais de um ano, talvez quase 2 anos, né? Um material extremamente denso é ignorado. Né? Ou seja, nós estamos ao léu aí, por conta de um ministério que é hoje comandado por um criminoso ambiental, por um cara condenado, né? Então é criminoso porque cometeu um crime ambiental e foi condenado, né? E por instituições que são subservientes. E não podemos esquecer que o atual governador de São Paulo tem uma parcela de responsabilidade muito grande, porque mantém essa política. É uma política que começou no governo Alckmin, mas que continua sendo mantida pelo governo Dória. A gente não podia esperar nada diferente. Não é? Mas, mais uma vez, a luta nossa não cessa. O movimento, ele, inclusive, principalmente nas redes sociais, a gente acabou passando por um hiato, né, em que a gente não deu muita notícia, não colocou muito o que estava acontecendo, exatamente por conta desses levantamentos todos que a equipe vinha fazendo, né? E agora, mais uma vez, com esses documentos em mãos, as webséries sendo produzidas, a gente vem para mostrar o que está acontecendo. E é muito importante a participação de todos vocês que estão assistindo, repliquem isso, compartilhem isso nas suas redes, né? Porque a gente precisa levar o que está acontecendo aqui ao conhecimento de outros. Há pouco tempo, a semana passada, né, a gente navegou pelo Itapanhaú, e aquilo é um espetáculo, gente. O Itapanhaú, ele é comparável em termos de paisagem com os rios do Pantanal brasileiro. A gente entra nele uma imensidão, né? E não é possível que, por conta de ganância e lucro, coloquem isso tudo em risco, né? E todas as pessoas que dependem dele também. Sabemos que, inclusive, o Bruno Lima, que foi um dos especialistas que falou aqui, trouxe o risco que sofre, por exemplo, a Cachoeira do Elefante. Então, muito provavelmente, com o passar aí de anos, a Cachoeira do Elefante pode desaparecer, que é aquela cachoeira que cai ali na Mogi Bertioga, que a gente tem a condição de ver, tem até um mirante para que as pessoas parem e olhem para ela, né? E outras paisagens culturais, como Sambaquis, né? Como a Barra Histórica do Canal, que correm o risco por conta dessa obra estúpida, dessa obra criminosa, né? Que já começou a ser feita pela Sabesp, com participação, com conivência, né? Com as mãos sujas de sangue também, da CETESB e do IBAMA hoje. É isso. Muito bom, Cadu. Grato pela fala. Chegou mais algumas interações aqui pelos comentários. Não sei se eu cheguei a ler essa da Mari, que ela fala que é impressionante como Peru e Bertioga possuem similaridades. A fala do Geraldo sobre os jovens da cidade cabem direitinho em nós. A Zoraide Alcântara, dando boa noite. Viviara, que orgulho desse Geraldo. A maré está levantando cada dia mais. O Mar também, na sequência, fazendo um comentário sobre essa parte da sua fala, que ele nunca tinha visto em toda a vida de praiano, que viu tantas e tão intensas ressacas aninhadas uma atrás da outra, assim como viu esse ano. Realmente impressionante. Tiago Lins, falando como é bom ouvir vocês, conhecimento. A Vilma colocando muito bom esclarecimento do Geraldo com relação ao posicionamento político partidário do movimento.
mais uma vez, né? A Zoraide falando, eu aprendo muito com vocês. Adriane Tempeste colocando o processo digital aqui no comentário e falando, vejam a recente decisão. Marcelo Sartori falando, fazendo uma pergunta aqui. Então, acredito que tem algumas perguntas aqui que eu vou colocar, fora essas interações, para que algum de nós aqui responda. O Rogério Venâncio colocou, vamos fazer essa liminar, essa ação pública? Fica aí a pergunta. Alguém dos senhores? Acho que o Fabrício pode responder isso. É o cara que tem mais conhecimento aí. Beleza. Já pega esse caboclo aí, vê se ele tem OAB, se ele não tem, ele se vira para arrumar uma OAB por aí. Já que ele está comprando, ele vem. Elementos a gente tem, é só botar na forma. Vamos junto. A ação popular é necessária, já está montada. A lei de acesso à informação tem que ser respeitada nesse país. A CETESB, o DAE, o Comitê de Bacias e o IBAMA não pode desrespeitar assim. Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. Deixa eu falar uma coisinha rápida. A Adriane Tempest, que falou agora há pouco, boa noite, ela é assistente técnica do Ministério Público, GAEMA, Baixada Santista. Ela fala de uma decisão judicial do dia 7 de julho da semana passada, onde o juiz exige que a Fundação Florestal reposicione a sua tecnicamente com relação a como essa obra, esse projeto afeta o Parque Estadual das Restingas de Bertioga, com a exigência do posicionamento e de uma anuência do Conselho, que é consultivo, mas ele tem que ser ouvido nas decisões. Portanto, é uma decisão histórica, tardia para Chuchu, histórica, e dentro do processo de licenciamento ambiental, isso já foi exigido. Já foi exigido por nós em outros momentos. Portanto, tem aí uma decisão importante para a cidade de Bertioga, né? Eu vivo hoje em Santos, tem uma casinha lá no Indaiá desde 88. Quando a gente fala em tombamento das águas, é tombamento do sistema para preservar as atuais distribuições de água e salvaguardar o que a gente tem hoje. Portanto, a gente não está falando de diminuição de fornecimento do que está. O tombamento é sempre do dia que a gente tomba em diante. Não se tomba uma coisa para ontem. O tombamento é do presente para o futuro. Portanto, a cidade tem que entender, quando chove para Chuchu em Bertioga, falta água, porque entope as cabeceiras, tem manutenção, tem um monte de coisa. Quer dizer, a gente precisa, gente, ficar alerta, porque no Guaratuba já estão captando água para Chuchu. Está dando seca aí esses tempos aí, estão até achando que pode ser influência disso. Pedimos para o comitê não disponibiliza os dados do Guaratuba, que é muito antes de Itapanhaú. Gente, assim, na verdade, assim, é que a gente não tem energia para o campo judicial, mas já tem vários elementos para a gente expor. Então, assim, sejam bem-vindos. Eu acho que a gente, com essas forças que estão aparecendo novas aí para colaborar, a gente tem muito o que alcançar. O processo judicial, que às vezes parece que está morto, renasce com essa decisão. A cidade vai ter que se posicionar com o conselho, onde a gente tem gente bacana no conselho. Tem gente que opera áreas de parque acima, nas cabeceiras, lá para cima, na região do Suzano, das matas que a Suzano, para botar eucalipto em um monte de área, ela criou áreas naturais também para preservar, que são afetadas ou estão no entorno. Então, a gente tem que criar estrutura para isso aí. Obrigado. Boa. Então, acho que está respondido. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo, que ele fala: como vocês acham que a Sabesp pode mudar? Alternância de poder? Quem responde essa?
Bom, vai, Geraldo. Vou eu? A resposta é complexa, né? Não é só alternância de poder. Né? O que precisa é mudar a estrutura, né? A estrutura de tudo. Ou seja, o nosso sistema ele leva exatamente a isso, né? A supervalorização de CNPJs, né? E a desvalorização dos CPFs. Então, a Sabesp é uma empresa e enxergam que a empresa tem de ter lucro. Né? Esse olhar desenvolvimentista, que o Geraldo acho que fala sempre isso com muita propriedade, é o que leva a esse tipo de atitude. Ouso dizer que se tivesse um outro governo lá, a coisa não seria muito diferente. Eu acho que o Geraldo pode complementar. Você sabe que eu só cobro para parar de falar, né? Mas tudo bem. Gente, a Sabesp ou as instituições ou o planeta, eu não sei se mudam, porque não há alternância de poder dentro de um mesmo âmbito conceitual. O desenvolvimentista, a burrice do século XX, ela funciona em qualquer âmbito, em qualquer partido, em qualquer entrelinha institucional. O fato é que eu tenho ponderado, isso é uma coisa que eu troco muito com o Rafa, a gente já está sofrendo impacto dos eventos climáticos extremos, tá? Só que, assim, por um lado, nós não temos ainda estudos suficientes para dimensionar esses impactos. Por outro lado, nós convivemos com os impactos, nós sabemos, por exemplo, que as estiagens prolongadas nas encostas vão trazer um ressecamento de solo, um sofrimento maior de vegetação, isso você não precisa nem ser botânico para entender. Só que essas estiagens também vão criar uma condição muito especial para que nos extremos pluviométricos a terra ela deslize muito mais facilmente. Isso vai trazer processos erosivos muito intensos para os pequenos corpos d'água e para os grandes. Isso não tem como a gente dimensionar hoje, mas só diante disso, se eu fosse uma Sabesp do século XXI, eu dimensionaria, eu estudaria antes de lançar um projeto desse. E essa é uma dúvida que, assim, quando a gente fala em ação pública, em mobilização, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Será que este processo de aproveitamento das águas do Itapanhaú sobreviveria a uma revisão à luz dos processos climáticos? O silêncio não é só meu, porque, na realidade, quem pegar esse touro pelo rabo está ferrado, porque derruba as instituições todas, derruba a legislação toda. A nossa legislação, o pessoal fala, não, porque a legislação brasileira é maravilhosa. Olha, quem sou eu para falar da legislação brasileira? Eu pouco conheço, mas o que eu sei é que ela é insuficiente diante do que está a caminho. Nós estamos há 30 anos batendo em tecla de mudança climática, sendo chamado de palhaço, de louco, de bicho grilo, de não sei o quê. Agora não é mais circo. Agora nós não somos mais os radicais. Porque o caiçara aqui na praia, ele está vendo todo santo dia a mudança climática na cara dele, né? Então nós vamos ter que ficar esperando o assoreamento do rio para entender que vai haver um processo diferente aí, que não está computado nesse licenciamento? Depois que enfiar a agulha no rio, é que vai parar para pensar em mudança climática? Né? Então, quando eu penso assim, a gente tem essa dinâmica, né, de falar em tombamento, agora está se falando em processo, nossa, está todo mundo animado, bacana, mas é para frente. O Fabrício colocou isso agora há pouco, é para frente. Se é para frente, nós temos que falar em caos climático. Não há mais que se falar naquele blá, blá, blá desenvolvimentista de mudanças climáticas daqui a não sei quantas décadas. Não, velho, é agora. É agora, nós já estamos sob os impactos, tá? Ou seja, pega essa montanha de papel e joga fora, porque ela não casa com a realidade que nós estamos vivendo quando nós abrimos a porta de casa, gente. É lógico que o burocrata não consegue ver, é lógico que ele diz, eu não posso atuar nisso, mas para ver uma transformação dentro de uma Sabesp ou dentro de qualquer outra instituição, é preciso acontecer o grande milagre, né, da convivência do ar-condicionado com o térreo do mundo.
né? Vamos concordar, instituição no planeta Terra é minoria da minoria. Pessoas atendidas por instituições no planeta Terra são minoria da minoria. A grande maioria dos brasileiros está fora do mundo institucional. E é que vai sofrer os maiores impactos dessa encrenca toda. Volto a evocar os jovens da cidade. Quem vai ficar sem telha daqui a 10 anos vai ser o moleque que está brincando na rua hoje. Nós não produzimos alimento na cidade e nós estamos falando de depender de estrada onde rola pedra, rola desbarrancamento todo santo ano a cada chuva. Quem que vai passar fome? Não é a segunda residência, é esse moleque de novo. Fala, Cadu. Não, só para complementar, sobre essa questão da pergunta do Marcelo sobre alternância do poder, a gente não pode esquecer de que um partido que é oposição ao PSDB em São Paulo fez a transposição do Rio São Francisco, que é tão criminosa quanto a do Itapanhaú. Gente, não existe oposição dentro do desenvolvimentismo. Enfia isso na cabeça de vocês. Pode haver, pontualmente, questões dissonantes, oposições no entendimento social, oposições no sentido de projeto de país e assim por diante. Mas, do ponto de vista ambiental, a única oposição que existe é quem fala em preservação e decrescimento. O resto, goela. Nós precisamos ter isso claro. E as nossas instituições, isso também tem que estar claro para todos, são desenvolvimentistas. Não há nada de sustentável em instituição alguma, porque toda a nossa legislação é construída para o passado, para reproduzir o passado e para perpetuar o passado. Então, a alternância é de olhar para o mundo e dizer: eu quero tomar uma água decente e eu não quero pagar por essa água. Eu quero que o meu neto tome uma água decente, eu não quero que ele pague pela água. Eu quero chegar à minha velhice extrema sem essa vergonha imensa que eu sinto das minhas filhas, de um mundo de merda que eu estou deixando, graças aos meus contemporâneos homens que estão nos postos de decisão. Percebe? Então, a alternância eu vejo por aí. O resto, que partido, não partido, olha, vamos mexer aí nas entrelinhas e não sai disso. E olha, eu não vou cobrar, eu vou parar sem cobrar, dessa vez eu vou parar de graça. Tá certo. Acho que está respondido. Tem mais alguns comentários aqui. A Ceiza Mello colocou: sou educadora ambiental voluntária numa instituição aqui da cidade que prepara os autistas para conviver em sociedade com qualidade de vida. Essa semana o tema da minha aula online foi sobre os impactos que a transposição pode causar. Busco atualizá-los com assuntos que são importantes para o futuro, buscando o equilíbrio com o meio ambiente. Meus parabéns, César. Muito bom. A Vilma falando: eu apoio a ação pública, estamos junto. A Vivi falando: vamos que vamos, embora para a rodovia Rio Santos de novo. A Vivi também falando que a reserva indígena, na reserva indígena também tem captação da Sabesp, a gente sabe disso. A Adriane deixou aqui que é consultivo, mas pode avaliar que a obra não é viável. Acho que dentro da tua fala, Fabrício. O Renan, ele deixou uma pergunta aqui: como vocês veem o novo marco legal do saneamento que está tramitando na esfera federal no crime da transposição do rio? Privatização da água. É isso, é a privatização da água. Na verdade, o caminho na mão oposta ao que o mundo vem fazendo, né? Então, vários países estão reestatizando as companhias fornecedoras de água, né, de saneamento básico, e a gente, na mão contrária, na busca pelo atraso, nessa busca incessante pelo atraso, privatizando a água, colocando um bem que é de direito de todos na mão de CNPJs, que só visam lucro.
Há uma questão que eu quero colocar com relação a essa história do marco. Quando você fala de privatização... Oi? Alguém queria falar? Bom, quando você coloca em questão o processo de privatização, você acaba com os investimentos cruzados. Pode falar, João. Né? A ideia do investimento cruzado é que um município que tem um grande investimento em saneamento, em abastecimento de água e tudo mais, e que tem uma grande receita, financia indiretamente, através da agência, os municípios de menores condições de investimento. Com a privatização, isso acaba. Aí eu quero traçar um paralelo com relação a Bertioga, que é uma cidade que não tem economia, e que, no caso da crise da construção civil, deixe de atrair investimentos em saneamento e abastecimento de água. Como é que fica a situação da nossa cidade? Nós vamos jogar esgoto no Itapanhaú, é isso? Mais do que a Sabesp já joga? Nós temos um contrato amarrado com a cidade de 30 anos com a Sabesp, e seja lá quem for que compre o abacaxi, está amarrado por 30 anos com a nossa cidade. Será que, se não houver esse cruzamento de investimentos, nós vamos ter o atendimento das nossas necessidades? Essa é uma pergunta boa para a gente pensar, que até o abastecimento de água na cidade pode se tornar algo inviável para a maior parte dos moradores, por conta do custo. Legal. E deixar aqui registrado que na sequência das próximas lives, a gente vai ter a oportunidade de conversar com um especialista que vai trazer um pouco sobre essa temática da privatização da Sabesp, e provavelmente também falaremos um pouco sobre essa questão do marco legal de saneamento. A Ceisa Mello parabenizando o Geraldo pela fala, o olhar de direita, tocando entendido. Eu imaginava que a alternância poderia levar a mais chances de chegar a alguém implementar uma gestão responsável. Mas um ponto importante é realmente a constatação do povo, pois sem conhecimento dos reflexos negativos futuros. É preciso haver conhecimento para haver manifestação. O Rodrigo Santos colocando boa discussão, pessoal. Então, a gente já está indo para 1h07 de transmissão, né? A gente está recebendo aqui a participação do pessoal que está assistindo, estão comentando, estão perguntando. E, como eu disse, né, na sequência a gente vai ter a continuação das lives aqui da webséries, com temas muito interessantes. A gente vai dar continuidade sobre aspectos científicos, sobre a biodiversidade, que está diretamente envolvida com os impactos que podem vir a acontecer com a execução da obra, né? A gente vai dar continuidade nisso e vai continuar trazendo temas que estão diretamente relacionados com a nossa luta em defesa do Rio Itapanhaú. Então, acredito que agora a gente não está recebendo muitas mais contribuições, então gostaria de saber se vocês têm mais alguma contribuição a fazer, para a gente poder dar os encaminhamentos. Eu posso falar? Fabrício, Cadu, Geraldo. Eu acho que a gente está num momento... Claro, à vontade. Importante do ponto de vista político, porque há uma distensão. Por um lado, é governo federal passando a boiada, por outro lado, é governo estadual fazendo de conta que não passa a boiada, mas atrelado ao governo federal. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser dita. Hoje nós fizemos uma postagem, é o lançamento de um filme em que os atores principais são Dória e Salles. Gente, o IBAMA é um órgão que obedece à estrutura federal. A forma como o IBAMA se posicionou com relação ao empenho da nossa equipe só pode ser resultado de uma grande pressão por parte do ministro.
é extremamente ligado ao Bandeirantes e hoje necessariamente ligado ao João Dória. Nós temos que fazer essa conta. É inevitável. Se há uma pressão pelo licenciamento na CETESB, porque a Sabesp tem interesse político, porque o governador tem interesse político, porque tem privatização, isso e aquilo, óbvio que o ex-secretário também está envolvido nisso. Ou seja, há uma estrutura forçando a liberação dessa obra. Tanto que as coisas já estão andando, né? Hoje o pessoal esteve lá na região da obra, fez um sobrevoo para constatar, né, como é que estão as coisas. E assim, o pessoal está avançando. Tá, tudo bem, está licenciado, beleza? Mas assim, para uma obra que ainda não tem um licenciamento definido, um estudo fechado, com tantas pendências, com processo correndo, com tudo isso, gente, nós estamos com essa pressa toda por quê? Né? Então, isso me leva a questionar se não é o momento da gente aproveitar esse transe eleitoral para levar essa pauta do Itapanhaú de uma forma um pouco mais isenta com relação a essa turma aí dos palanques e tal, para retomar essa mobilização diante do que está acontecendo, porque a gente tem lutado com uma equipe bem reduzida, né? E para dar conta, a gente, logicamente, tem que tirar de algum lugar, é das nossas vidas, é do nosso bolso, é do nosso dia a dia. E eu tenho me perguntado se não é um momento legal das pessoas repensarem a sua participação nessa luta, porque, gente, está andando. Né? Faz 3 anos, praticamente, que nós estamos aí nessa... Aliás, mais, né? Mas, assim, da implementação do movimento para cá, eu acho que atrasou bastante a obra. A mobilização dificultou bastante o licenciamento, mas nós precisamos agir, nós precisamos nos unir novamente em torno desse processo de mobilização. Não sei se da forma como a Vivi colocou, da gente voltar a fechar a estrada. Eu acho que existem outros meios, né, de nós mostrarmos o óbvio. E isso é uma coisa que parece que não faz diferença para o governo de estado, para os licenciadores. Gente, a população de Bertioga não quer o projeto. Nosso município vai ficar com a maior parte dos impactos. Imaginem o que é perdermos a cachoeira do Véu da Noiva, ou perdermos parte da beleza dessa cachoeira por conta dessa obra. Então, vejam só nessa live já surgiu a possibilidade de uma ação, nós já estamos com a coisa a questão do tombamento colocada, né? Ou seja, nós temos pautas em torno das quais reunir as pessoas, inclusive para sairmos fora desse joguinho de palanqueiro que está rolando aí, que todo mundo diz que ama o Itapanhaú, mas não faz absolutamente nada para deter a obra, né? Quem que está fazendo para variar um pouco? A prefeitura, que continua lutando lá na ACP, e o movimento que está aqui para variar um pouco, né, arrastando a coisa do jeito que dá. Então é isso, minha fala ela vai nessa direção. Eu acho que a gente precisa repensar esses processos de mobilização, inclusive para fazer frente ao que está posto aí, via o governo federal, estadual, porque efetivamente, se há resistência a fazer, é nesse tipo de luta. É o que eu enxergo. Falou? Geraldo, muito bom. Acho que está me ocorrendo algumas coisas mais práticas aqui, né? A gente pode tentar, Rafael, você que tem coordenado aí as lives com muita gente, a gente produzir um conteúdo técnico da afetação no PERB, porque tem um plano de manejo que foi construído pela própria fundação, pelo núcleo do plano de manejo, que eu gosto de lembrar que o que foi feito foi o seguinte: o Ricardo Salles, com uma pseudo-moralidade, ele quis brecar todos os dinheiros do BID para pagar as consultorias que iam fazer o plano de manejo, e colocou isso para o tal do núcleo do plano de manejo, que é o pessoal da Fundação Florestal, o pessoal da SEA, que é da Educação Ambiental, um grupo lá de uns 10, 15, que começaram a desenvolver plano de manejo em vários lugares. É o pessoal de luta aí, servidor público, que a gente conhece. Mas montaram um exército com um cavalo de pau. Aqueles cavalinhos de cabo de vassoura que a gente brincava.
Esse é o Exército que construiu o plano de manejo, com dados existentes, dados secundários, não gerou dado primário, não gerou dado novo. É claro que tem alguma coisa que vale, é claro que vale, mas tudo veio do Biota Fapesp, que fez o trabalho de dado primário, que é dado novo gerado. Não gerou dado novo, não teve expedição, não teve saídas. O Rafael conhece, tem matas aí que não estão descritas. Então, assim, Rafa, pensa aí, a gente, dentro dos seus pares, a gente tentar reunir. A Adriane Tempest está aí pautando, provocando a gente, porque ela é assistente técnica, tem liberdade e independência para isso. A Fundação Florestal tem que fazer o trabalho. Se ela tem que fazer o trabalho, nós podemos gerar um trabalho, botar na mão do conselho e o conselho apresentar esse trabalho no processo. E esse trabalho ajuda a dizer o quê? A constatar os problemas devido à diminuição da vazão hídrica, à diminuição da vazão ecológica dos ecossistemas, a diminuição das variabilidades que é intrínsecas, que é natural dos ecossistemas. Quer dizer, a hora de juntar é agora, porque a Fundação Florestal está instada no processo. Isso é trabalho concreto. Isso é trabalho efetivo no timing. Bora fazer isso. Acho que a gente já tem elementos, a gente tem gente. E isso é um momento talvez, de possível reversão também no processo. Está me ocorrendo aqui, já fazendo um convite público, de a gente pensar isso aí, aqueles que estão nos ouvindo, para colaborar com a Fundação Florestal neste levantamento, com o nosso pessoal. Já que eles têm lá 3 ou 4, a gente bota mais 8 nosso, para fazer aumentar a amostragem, aumentar os pareceres, com independência de parecer. Fica o registro. Posso falar? Eu na verdade... Sim, Cadu. Fabrício, Geraldo já, né, falaram muito bem aí. Eu queria, na verdade, fazer um apelo, né, a todos que estão nos assistindo, porque a gente precisa muita ajuda, principalmente nas redes sociais, né? Então, quem puder compartilhar, né, curtir, compartilhar, pede para amigos, olha, compartilhe também os posts da nossa página aqui, já nos ajuda muito, principalmente num momento como esse, que não dá para se pensar em qualquer outro tipo de manifestação. As redes sociais são uma via muito importante para a gente. Então, quanto mais vocês compartilharem, quanto mais vocês interagirem, isso ajuda muito a gente nesse momento. Então, é isso. Então, é só pedir essa força a todos vocês. Muito bom, Cadu, Fabrício, Geraldo. Só queria deixar uma última contribuição aqui, né, tendo em vista tudo que foi falado, coisas para fazer tem, a gente viu, né, e dentro disso e de todas as dificuldades que a gente acaba enfrentando para poder promover esse trabalho, desde largar outras coisas que a gente faz do nosso dia a dia, né, e dedicar tempo a isso, até dedicar um pouco do conhecimento que a gente tem para fazer isso também, né? Dentro do nosso grupo, aí, o pessoal que cuida da área de projetos e eventos, logo em breve vai soltar aí algumas novidades. Então, dentro disso, a gente está buscando algumas alternativas para que a gente possa buscar apoio, né? Em várias áreas, e uma delas também é esse apoio, né, financeiro, porque como alguns de vocês também devem ter visto em algumas lives, o pessoal, a gente tem conseguido aumentar a nossa rede de apoiadores, né, principalmente com a questão dos pesquisadores que a gente vem entrevistando aqui e que se colocaram à disposição para nos ajudar com as pesquisas. Então, uma frente de trabalho que o movimento quer tocar são essas pesquisas independentes, gerando dados para que a gente possa
através do olhar da ciência, que é o que a gente acredita, né, poder mostrar esses dados. Então, minimamente, a gente tem que dar conta de uma série de gastos, né, e o qual a gente pede ajuda de todos, e através de algumas ideias que a gente vem tendo, talvez a gente possa conseguir dar conta disso. Então, a gente já deixa aqui, no radar, que isso vai acontecer, e a gente pede o apoio, a colaboração de quem puder, seja compartilhando, enviando para outras pessoas que possam ajudar dessa maneira. Então, continue acompanhando o nosso trabalho pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, pelo Instagram. A gente pede aí o apoio de vocês e continuem aí nos acompanhando, que vem bastante coisa boa aí por aí, nas lives, nos trabalhos, e fica o convite também para quem quiser colaborar, entre em contato conosco para que a gente possa conversar melhor sobre isso, tá certo? Então, agradeço, uma boa noite a todos que estiveram aqui ou estão até aqui nos acompanhando, e em breve a gente faz a divulgação do nosso próximo encontro, tá certo? Então, muito obrigado, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Fabrício, Cadu, Geraldo e Cadu. Obrigado, Rafa. Boa noite. Até mais. Até. Valeu, gente!